Hoje a gente vai fazer uma espécie de análise forense de uma figura bem moderna do vício, o Valentino. A ideia é submeter ele a um dos sistemas de justiça mais antigos e detalhados que existem, para a gente descobrir exatamente onde, no inferno de Dante Alighieri, um demônio como ele encontraria seu lugar eterno. E a cena começa exatamente aqui. Imagina só, Valentino, que é uma explosão de cor, de excesso, de repente ele chega em Malebalge, o oitavo círculo. E todo aquele glamour dele vira uma mancha, sabe? Uma coisa que não combina em nada com essa desolação de pedra, esse ambiente monocromático. O luxo dos estúdios dele deu lugar a uma arquitetura de pura opressão. Ele está completamente fora do seu habitat natural. Bom, vamos às acusações. A primeira na ficha corrida dele é bem direta. Ele não é só um cara que participa da indústria pornográfica. Não, não. Ele é o arquiteto, o cérebro por trás de um império construído na base da exploração. A principal atividade dele, rufianismo, ou seja, lucrar transformando o corpo e a vontade de outras pessoas em mercadoria. E como é que ele garante esse controle todo? Simples. Contratos de alma. Só que isso vai muito além de um contrato de trabalho, né? Vira uma escravidão ontológica. A vítima, como o Angel Dust, não só trabalha para ele. A própria essência da pessoa, o livre-arbítrio, fica presa. Ela se torna uma propriedade que o Valentino pode usar como ele bem entender. E claro, para manter essa ordem toda, ele usa a força bruta, agressão física, espancamento e um ciclo de abuso psicológico super manipulador. Ele fica alternando entre presentes, carinho, aquilo que chamam de love bombing, sabe? E logo depois, uma violência extrema. É uma tática clássica para quebrar a mente das vítimas e garantir que elas fiquem dependentes dele. Ok, com tudo isso na mesa, a primeira ideia que vem à cabeça é Círculo dos Luxuriosos. Afinal, o mundo dele é o do sexo. Parece óbvio, né? Mas a lógica do Dante é muito mais precisa do que isso. E aqui que a gente vê a diferença. O ponto crucial é o seguinte: os luxuriosos de Dante pecaram por fraqueza. Eles foram literalmente levados pelos ventos de uma paixão que não conseguiam controlar. O Valentino, ele é o completo oposto. Ele não é levado por tempestade nenhuma. Pelo contrário, é ele quem cria e controla a tempestade. Ele usa o desejo dos outros como uma ferramenta, fria, calculada, para ganhar poder e dinheiro. Não tem nada de paixão aí. É puro negócio. Certo. Então, se não a luxúria, vamos para a próxima possibilidade. O sétimo círculo, o dos violentos. Um lugar para tiranos, assassinos, todos mergulhados num rio de sangue fervente. A brutalidade dele com certeza garantiria um lugarzinho ali, não é mesmo? E sim, a violência dele é inegável, brutal. Mas, no sistema do Dante, a violência é vista como um impulso meio animal, sabe, bestial. Existe um pecado que é considerado ainda pior, porque ele corrompe justamente aquilo que nos faz humanos, a nossa razão. A violência do Valentino, no fim das contas, é só um instrumento. É a força que ele usa para garantir que seus contratos fraudulentos sejam cumpridos. E assim a gente chega ao veredito. O pecado que define o Valentino, o centro da maldade dele, é a fraude. O uso da inteligência para enganar, para transformar uma pessoa num objeto. E para Dante, isso é muito pior que a violência, porque perverte o maior dom de todos. Portanto, o destino dele está selado. Oitavo círculo, Malebolge, as valas malignas. E mais especificamente, a primeira vala. O lugar reservado para aqueles que vendem a carne dos outros para o seu próprio benefício e que seduzem com promessas falsas. Ele se encaixa perfeitamente. Na verdade, ele se qualifica duplamente. E a punição dele não começa com o chicote. Começa com algo que, para um narcisista como ele, é 1000 vezes pior: a humilhação, a perda total de controle e de espaço. Ele, que odeia ser tocado, é empurrado para uma massa de pecadores anônimos, suados, desesperados. A bolha de poder e privilégio dele estoura na hora. Logo em seguida, ele é despido. E para o Valentino, ficar nu é muito mais do que só tirar a roupa. É a destruição da identidade dele. O casaco de pele, os óculos que escondem o olhar, tudo que compõe aquela armadura de poder é arrancado, expondo a criatura frágil e, vamos ser sinceros, patética que existe por baixo. E então ele conhece seus novos chefes. E não são os demônios que ele costumava dominar. São os carrascos de Dante. Demônios grotescos, chifrudos, a pura personificação do poder bruto, segurando os instrumentos da nova realidade dele. Chicotes enormes e pesados.
Nesse momento, a inversão de poder é total. Valentino, o voyeur que observava e controlava tudo por trás das câmeras, agora é o observado. Ele é a presa, sobre o olhar constante e sádico de uma autoridade que ele não pode manipular, não pode seduzir. A sombra que se projeta sobre ele mostra perfeitamente o quão pequeno ele se tornou. E aí vem o primeiro golpe. Nesse instante, toda aquela pose de overlord dele vira pó. Não tem conversa, não tem acordo, só existe a realidade pura, física e negociável da dor. O choque no rosto dele não é só pela dor física, mas pela compreensão de que todo o seu poder de antes não serve para absolutamente nada aqui. E essa é a lógica cruel e poética do inferno de Dante. A punição é um espelho perfeito do pecado. Aquele que tratava pessoas como gado, que as conduzia para onde queria, agora é ele quem é tocado como um animal numa marcha eterna, forçado a andar sem parar, no ritmo do chicote. Sem os óculos, sem a pose, sem o controle, o que sobra? Esse close no rosto dele revela tudo. Puro terror. O pânico de uma criatura que perdeu completamente o controle e está pela primeira vez na vida sofrendo as consequências diretas e físicas dos seus atos. A tortura aqui fica até psicológica. Quando ele olha para uma poça de água suja, ele não vê o próprio reflexo patético e nu. Ele vê a imagem do overlord que ele era. É um lembrete constante e cruel do poder que ele perdeu e da miséria que é a sua nova realidade. E no fim, esse é o verdadeiro inferno para ele. Para um narcisista que vive para ser o centro das atenções, a punição final é a insignificância. Ele foi reduzido a apenas mais um corpo numa linha de montagem de sofrimento. Anônimo, esquecido, marchando para sempre em direção ao nada. Agora, se a gente comparar o Valentino com outro pecador famoso, tipo Alastor, que é um assassino em série, a lógica de Dante nos leva a uma conclusão bem surpreendente. Na hierarquia moral de Dante, a fraude sistemática do Valentino o coloca mais fundo no inferno do que a violência do Alastor. O crime contra a confiança, contra a razão, é considerado mais grave do que o crime contra o corpo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Essa análise nos força a encarar o que realmente significa o mal. É o ato de violência visceral, bestial, ou é a exploração fria, calculada, intelectual, que corrompe a própria essência de uma pessoa? Bom, a justiça de Dante tem uma resposta bem clara e, sinceramente, arrepiante para isso.